Vamos embora, meu povo! Para mais uma live, agora Direito Empresarial. A penúltima live, a última vai ser comigo, tá? Tributário, fica aí. Espera agora o professor Giovanni aparecer aqui na nossa live. E como ele mesmo se titula, é o BOP. Então já vai aí uma música de tropa de elite para ele. Também vai pegar no sul. É caveira, meu velho. Olha aí, meu irmão, Giovanni, meu querido Giovanni Magalhães. Olha a música que eu botei. Ah, caveira, meu amigo. Tamo junto. Ô, meu irmãozinho, logo no início, muito obrigado por ter aceitado esse convite e participar desse aulão aí para a primeira fase do OAB, esse aulão beneficente, né? Você que foi o cara que, inclusive, me procurou, né, para que a gente colocasse empresarial aí também. Eu fiquei muito feliz, de verdade, com o que você fez e ainda mais com a sua generosidade. E ainda ofertar 2 livros, inclusive um lançamento, que daqui a pouquinho ele vai falar aí para vocês, que é, então, o direito empresarial, quase sai tributário, facilitado, que é da mesma... Um dia a gente faz. Gente, Giovanni Magalhães, ele é advogado, mestre em Direito Constitucional e Relações Econômicas pela Unifor. Ele é professor de Direito Empresarial na graduação da Unifor, em pós-graduação empresarial, também na UAB, primeira fase, segunda fase, concursos públicos. É autor do livro, que eu tenho a honra de dividir com ele essa coleção, que é o Direito Empresarial Facilitado. Em breve vou estar com o meu aí nas mãos, pela editora Método, mas também, olha aí, ó, olha aí, esse livro é fera, viu, gente? Mas também o completaço pela Saraiva e o Prático Empresarial também da Saraiva. Titular da maior média histórica do percentual de aprovação da segunda fase com o BOP. Olha aí o livro de prática dele. O BOP, que é o Batalhão de Operações para Provas de Empresarial. Meu amigo, com um currículo desse, o cara é muito fera mesmo, viu? É fera demais. Meu irmão, muito obrigado por participar desse movimento, desse aulão beneficente. Para quem está chegando agora, é um aulão cujo objetivo é arrecadar fundos para as criancinhas carentes com microcefalia, hidrocefalia, autismo e síndrome de Down da Fundação Perrone. E esse aulão está sendo transmitido para todo o Brasil. O Giovanni, por exemplo, fala lá do estado do Ceará. Deixamos agora uma baiana e agora estamos com um cearense. E lembrando que se você quer participar também dos sorteios, basta que você faça uma doação a partir de R$10 diretamente nas contas da instituição, da Fundação Perrone. Daqui a pouco eu coloco aqui e depois colocar o nome lá no perfil do Instagram. Coloca lá no banner do sorteio, porque nós teremos sorteio desses 2 livros que ele apresentou. Tanto o Prática Empresarial. Mostra aí, Giovanni. Olha aí, show de bola, gente. Isso aí, meu amigo, não é só para a OAB, não. Esse é aquele livro que você tem que ter para você advogar na área empresarial e ganhar dinheiro, meu velho. Esse é o fato. E também o Direito Empresarial Facilitado. Olha ele aí, essa grande novidade que já vem repercutindo nacionalmente. O pessoal está falando muito bem desse livro, está sendo muito bem vendido e aceito. Parabéns, meu amigo. A live é sua. 5 questões de empresarial na primeira fase. Eu estou errado? E vamos entregar todas elas agora nessa meia hora, hein? Ô, meu querido, muito obrigado, cara. Muito obrigado. É matéria fundamental, importantíssima. A live é sua, meu irmão. Meu grande irmão, satisfação, cara, poder participar disso, poder contribuir aí com a Fundação Perrone, enfim, né? Só, não sei se já é papai, não, né? Ainda não, mas o projeto para esse ano, mas considerando a pandemia, a gente jogou para o ano que vem. Mas já estou com a minha mente, minha esposa também, já estamos planejados. Então, né? Só quem é pai sabe, né? O que é o perrengue que passa esse pessoal mais carente, ainda mais nesse momento aí, né, de pandemia, todo mundo enclausurado, forçadamente, né? Então, é uma satisfação para mim estar contribuindo aí com a Fundação Perrone, tá? E, cara, convite seu é aquela velha história, como o Romário dizia, né? Eu tô na área, se derrubar é pênalti. Não tenho nem o que falar, tá? Bom, eu quero conversar com vocês aí, que já conversando com o pessoal que está assistindo essa live,
A gente tem mais ou menos meia hora, né, Rafael? Isso, exatamente. Eu quero conversar com vocês 20 minutos sobre aqueles temas que são mais rotineiros, que aparecem em prova sim, prova também no exame de ordem, aquele tipo de coisa que, cara, você precisa saber para poder chegar bem na sua tarde de domingo da primeira fase, tá? E quero, nos 10 minutos finais, né, trazer para você as inovações jurídicas aí que a gente teve ao longo desse final de 2019 e 2020 até agora, que se não é a segunda fase, ela se mantiver agora em outubro, aliás, uma grande pergunta, né? Quem é que está fazendo a segunda fase do 31º Exame de Ordem, se é a FGV, ou se é o Mestre dos Magos, né? Ninguém sabe quem termina primeiro, se é o 31 ou se é o Caverna do Dragão. Mas, enfim, a ideia é exatamente a gente passar rapidez, né, por esses tópicos que são relevantes aí, que aparecem em todas as provas e nas novidades. Cara, eu quero aproveitar o ensejo também nessa minha fala introdutória e fazer dois convites aí para o pessoal que está assistindo. Né? Primeiro, aqueles de vocês que não me adicionaram aí no Instagram, vai adicionando aí para a gente poder esticar esse contato para frente, tá? E além disso, eu queria convidar vocês a se inscreverem aí no meu canal do YouTube, Giovanni Magalhães, youtube.com.br Giovanni Magalhães. Eu estou começando a partir de segunda-feira agora o Agosto Empresarial. Uma série de projetos que a gente vai implementar no nosso canal, tá? Projeto de top 10 OAB primeira fase, com os 10 temas mais comuns, que mais foram cobrados no histórico até a prova 31. Top 10 segunda fase, tá? A gente estava também com um projeto de lives aí, direcionados um pouco mais para o público de advogados. Enfim, uma série de projetos. Se inscrevam lá para a gente ir batendo papo. E aquela coisa, né? Se inscreveu, viu lá o vídeo do Caveira, dá um like e comenta para a gente continuar a conversa. Bom, sem demora então, vamos embora. Cara, primeiro tema que é relevante para a sua prova, nada menos do que 6 questões do histórico do exame de ordem até agora, é o do conceito legal de empresário. Tá? Conceito legal de empresário você vai ver no artigo 966 do Código Civil, tanto o caput quanto o parágrafo único. Cara, esse artigo é importantíssimo para a primeira fase, para a segunda fase. Povo que já passou disso, que está pensando no concurso público, também relevantíssimo. Tá? Ah, vou fazer concurso para homem-bomba do Hamas. Vai ter esse tema lá na sua prova. Não tem jeito, é tema que aparece sempre. Tá? Conceito legal de empresário, porque a gente está direcionando aqui o sujeito, quem é o destinatário de todo o direito empresarial, de toda a legislação empresarial. Importante você perceber 4 grandes requisitos: a profissionalidade, o exercício da atividade econômica, a organização, a produção, a circulação de bens ou de serviços. Tá? Quem quer que faça isso vai ser considerado empresário. E a gente pode falar em 3 grandes empresários nesse país, 3 grandes tipos. O empresário individual, o modelo de empresário pessoa física, curioso isso, né? Apesar de no nosso direito tributário aí, o Rafael, ele ter CNPJ, ele do ponto de vista do direito privado é pessoa física. E nós temos 2 modelos de empresário pessoa jurídica, a sociedade empresária e a EIRELI ou EIRELI, essa grande controvérsia, né? Chama de EIRELI, chama de EIRELI, mas enfim, a empresa individual de responsabilidade limitada. Nisso aqui, cara, é importante você perceber o seguinte: quem é empresário é a sociedade e não sócio, tá? Vou repetir: quem é empresário é a sociedade e não sócio. Portanto, quem vai estar obrigado a ter registro na junta é a sociedade e não sócio. Portanto, quem vai entrar num momento de dificuldade econômico-financeira para nossa matéria é a sociedade e não sócio. É a sociedade e não sócio que vai pleitear a recuperação de empresas
é a sociedade e não o sócio que vai pleitear, que vai poder ser declarado falido. Tá? Parágrafo único vai mostrar uma de profissionais que estão excluídos aí da abrangência do conceito legal de empresário. Para usar a tua linguagem tributária, Rafael, fora da hipótese de incidência do conceito legal de empresário. Quem? Profissional intelectual de natureza científica, profissionais liberais de maneira geral. Profissionais intelectuais de natureza artística, grupos de teatro, cantores, cantoras, bandas e de natureza literária, autores, escritores. Esses caras, por mais dinheiro que ganhem exercendo a sua arte, o seu ofício, a sua profissão, não serão tratados como empresários dentro do direito empresarial. Fundamental aqui esse tema para você que vai fazer exame de ordem primeira fase, para você que vai fazer exame de ordem segunda fase ou qualquer tipo de... É como eu costumo falar, é a matéria do futuro. Costuma bater aí nas provas em geral. Uma outra temática importante vai dizer respeito ao chamado contrato de trespasse. Tá? O chamado contrato de trespasse, que é o nome empresarial do contrato de compra e venda de estabelecimento empresarial. Tenho certeza que todos nós aqui já passamos por isso. Né? Um sábado à noite desse, numa época que a gente podia sair de casa, aquele restaurante que você ia todo sábado à noite, aquele barzinho, aquela lanchonete. Belo dia você chega lá, tá a porta fechada com a placa na porta. Passa o ponto. Aquilo ali é a representação fática do que é o contrato de trespasse. Tá? E aí é importante que você perceba basicamente o quê? 3 grandes efeitos do contrato de trespasse. A lei traz 4, mas só tem aparecido 3 deles. Primeiro, Eita, acho que foi a dele. Acho que foi a dele dessa vez. Aí chegou. Chegou. Vamos embora. Irmão, acho que agora foi a tua, né? Não foi a minha, não, agora. tô voltando. Ok. Onde foi que eu parei? Para onde foi que vocês pararam de me ouvir? Trespasse é o típico caso quando passa o ponto. Pronto, ótimo. Então, o que acontece? É importante do contrato de trespasse os efeitos dele, que a gente vai ver basicamente nos artigos 1146, 1147 e 1148 do Código Civil. Efeito do contrato de trespasse no artigo 1146 vai, inclusive, me dar uma deixa para você, hein, Rafael? Que vai ser tributário depois. Artigo 1146, ele vai trazer para nós o efeito chamado da sucessão empresarial. Se eu tenho um estabelecimento empresarial, vendo para Rafael, como é que fica no âmbito dos débitos meramente empresariais. Rafael, que é um empresário adquirente, ele vai assumir todos os débitos empresariais meu alienante. Para tanto, eles precisam estarem devidamente contabilizados. E aí, para facilitar a vida do credor, que normalmente no direito empresarial é visto como terceiro de boa-fé, a lei estabelece um prazo entre nós dois, alienante e adquirente, de responsabilidade solidária. Tá? Nesse prazo de 1 ano, o credor poderá cobrar de mim, que vende o estabelecimento, ou do Rafael, que está adquirindo ali 1 ano, se o débito já está vencido da data da formalização do trespasse, se o débito está a vencer da data do vencimento dele, tá? E aí já deixo uma pergunta para você. Lá no direito tributário, como é que funciona
para dar deixa para o pessoal aí, tá? Lá no direito tributário, a gente vai comentar daqui a pouco, né? Para não atrapalhar o teu tempo, mas a gente vai ter um raciocínio extremamente semelhante a esse raciocínio que o Giovanni já colocou, né? Quando a gente vai estudar lá a previsão dos artigos 132 e o 133, ambos do Código Tributário Nacional. Já deixei a pergunta aí, já deixei na saia curta. Outro efeito, 1147, o efeito da chamada proibição de concorrência. Qual é o exemplo aqui, galera? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho 3 estabelecimentos empresariais. Meu empreendimento econômico funciona em cima de 3 estabelecimentos empresariais. E eu vou passar para o Rafael apenas um. Vem então a pergunta, eu posso continuar funcionando com os outros 2? Não posso? Como é que fica? Regra geral, é o famoso pacta sunt servanda do direito privado. Vai tudo depender do que for contratado entre eu e o Rafael. No silêncio do contrato, aí a gente tem o 1147, que vai dizer para nós o quê? Que vai dizer para nós que, omitindo o contrato de traspasso sobre isso, eu estou obrigado a não concorrer com o Rafael, o adquirente, pelos próximos 5 anos. O contrato, portanto, pode aumentar esse prazo, pode reduzir esse prazo ou pode até zerar esse prazo, mas precisa expressa previsão no contrato de traspasse. Isso é o 1147. Já o 1148 vai dizer respeito à continuidade de contratos. Porque a gente sabe, né? Quando você vai estruturar um estabelecimento empresarial, muitas vezes você faz ele no imóvel de sua propriedade, mas muitas vezes você aluga de terceiro. E aí uma série de contratos que você vai firmando para poder estabelecer ali o funcionamento do seu empreendimento econômico. Com o traspasse, como é que fica a continuidade desses contratos? O artigo 1148 vai dar um destino de regra geral. Se a relação contratual ela for uma relação pessoal subjetiva, o traspasse ele vai implicar na extinção do contrato, porque não ocorrerá o fenômeno da subrrogação contratual. Exemplo de contrato de traspasse, alocação empresarial. Imagina que para eu criar meu estabelecimento, eu aluguei um imóvel, vem você, Rafael, para adquirir esse meu estabelecimento. Tá? Fazer o contrato de traspasse entre eu e você. Só que eu vou ter uma terceira pessoa aqui agora, o proprietário do imóvel. Tá? A relação de locação ela é pessoal. Então, resultado, não havendo nenhum tipo de negociação antes, você vai ter que comprar de mim o chamado fundo de comércio e vai ter que negociar com o proprietário a continuidade daquela locação. Senão, com o traspasse, essa locação seria rompida. Já, por exemplo, contratos de prestação de serviço. O mais das vezes, a prestação de serviço ela é impessoal, né? Pensa no serviço que virou essencial agora, iFood, né? Delivery, tá? Para o cara que está ali na moto, bicho, não interessa se ele está pegando a pizza na pizzaria Giovanni Magalhães ou na pizzaria Rafael Novaes. Tá pegando lá a pizza, recebendo o dinheiro da corrida, depois o cara está fazendo a entrega. Então, numa relação de empreendimento econômico, de um estabelecimento empresarial, que para ele funcionar enquanto unidade produtiva, eu preciso de um contrato de prestação de serviço como esse contrato ele sofreria subrogação contratual, porque ele não tem caráter pessoal. O contrato de natureza impessoal, portanto. Tá? Importante. Tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas você, matando essa regra geral, você já salva aí questão de estabelecimento empresarial na sua primeira fase. Questão boa de cair, primeira fase. É verdade, questão muito boa. Que é o nosso foco aqui. Outro tema importante, cara. Quadro geral de credores. Quadro geral de credores. Essa questão, quadro geral de credores, deixa eu somar aqui para você. Ela aparece no exame de ordem nada mais, nada menos do que em 10 provas. De 31, 10 provas, tá? Se você contar que você tem recuperação de empresas dividindo aí na mesma lei, né? Um tema importante, cara, basicamente 2 grandes artigos eu quero deixar aqui para vocês.
que é o artigo 84 e o artigo 83 da Lei 11.101, que você vai ler, cara, nessa sequência, inciso por inciso, tá? Você vai ler nessa sequência, inciso por inciso, porque a grande pergunta é: quem é que eu pago primeiro? O administrador judicial ou um tributo federal? Quem é que eu pago primeiro? O crédito trabalhista ou um tributo estadual? Quem é que eu pago primeiro? O privilégio geral ou o privilégio especial? O quirografário ou o subordinado? É essa sequência que você precisa memorizar para te garantir aí pelo menos uma faixa de mais ou menos algo em torno de 70% das questões de falência em primeira fase. O grande tema relacionado a processo de falência é quadro geral de credores, tá? E aqui eu quero fazer dois apontamentos importantes aqui. Primeiro deles, cara, o credor que é ME e o credor que é EPP, microempresa ou empresa de pequeno porte, independentemente da categoria de crédito que ele tenha, ele é tratado pela Lei 11.101 como um credor de privilégio especial, tá? Você vê isso no artigo 83, inciso 4, a linha D de dado, tá? Importantíssimo. Pegadinha clássica para aparecer na sua prova. Eu meto lá um ME numa relação de compra e venda de mercadoria que tradicionalmente vai gerar o crédito quirografário na falência. Mas como o credor é ME ou EPP, esse crédito ele é alçado à condição de privilégio especial, tá? Outro ponto importante, o crédito do sócio, tá? Imagina, a sociedade está ali num momento de dificuldade econômico-financeira e você, sócio, de dinheiro pessoal seu, você realiza um mútuo para tentar salvar o empreendimento. E vamos que na malandragem, na fraude, você faz o quê? Faz um contrato que você pega de garantia real todo o patrimônio imobiliário da empresa que está em dificuldade econômico-financeira. Se ela vier a ser declarada falida, você, sócio, é o último credor a receber. Mesmo sendo um credor titular de garantia real, o crédito de sócio ele é considerado crédito subordinado. Lá no artigo 83, inciso 8, a linha B de BOP. Tá? Então, repara. Tá? E eu tenho um terceiro crédito para te lembrar agora aqui. Mas repara aqui para a gente matar isso aqui. ME e EPP não interessa o tipo do crédito, é crédito de privilégio especial. Sócio que é credor da sociedade que foi declarada falida. Não interessa o tipo de contrato, ele é credor subordinado. Tá? E, cara, tem que falar do nosso, né? Professor de ética aqui pode até ajudar na dica, né? Os honorários de advogado entra onde, né? Quando a gente vai lá na Lei 8906, fala que o crédito de honorários ele é um crédito de privilégio, né? Um crédito privilegiado na falência do cliente, etc. E aí havia um célebre debate na jurisprudência do STJ que, para o bem do advogado e para o mal do quadro de credores, foi resolvido que o crédito de honorário de advogado se equipara ao crédito trabalhista em razão da natureza alimentar do crédito. Tá? Então, você, advogado do falido, você, advogado da sociedade falida, os seus honorários vão ficar equiparados aos honorários, aos créditos trabalhistas. Tá? Se você tem honorário pendente de antes da falência, você vira o trabalhista do 83, inciso 1. E se você tem crédito trabalhista depois da falência, você é o do 84, inciso 1. Detalhe importante, tá? O crédito 84
crédito do artigo 84 é o chamado crédito extraconcursal. Crédito aí cujo credor tem na sua origem como devedora já a massa falida. Ou seja, se a gente imaginar aqui, cara, hoje, por exemplo, 1º de agosto, é declarada a falência da sociedade Rafael Novaes Limitada. Se no dia 5 de agosto viesse assinado um novo contrato, esse contrato já foi assinado perante quem? Perante a massa falida. Eu vou encontrar esse crédito agora onde? Lá no 84 da lei, porque é extraconcursal. Qualquer crédito assinado anterior a hoje, nesse meu exemplo aqui, da decretação da falência, ele é tratado como concursal independentemente do valor do crédito, ou do vencimento, melhor dizendo. Se no contrato com você, Rafael, no dia 15 de julho, cujo vencimento vai se dar só no dia 15 de agosto, declarado hoje, interessa a data da assinatura do contrato, a data da origem do crédito, tá? Cara, só foge dessa lógica o crédito do meu querido amigo, o professor Rafael Novaes, o credor tributário. O crédito tributário, a lógica dele na falência é a lógica do fato gerador, né? Porque o crédito passa a existir, o crédito tributário passa a existir a partir do lançamento, tá? E aqui é uma pegadinha importante nas 5 questões de empresarial. Eu posso meter uma situação de caso concreto em que eu tenho um fato gerador numa escala de tempo. Fato gerador, eu tenho data da decretação da falência, depois dela eu tenho um lançamento e te pergunto, é concursal? É extraconcursal? Vai para onde? Como é que fica, né? Rafael, não sei se vai explorar isso, mas já fica outra pergunta para explorar, tá? A ideia é exatamente essa, né? O crédito tributário, para o tributo, eu tenho que olhar fato gerador. Se o fato gerador é anterior à decretação da falência, mesmo com lançamento posterior, é tributo lá do 83. Se o fato gerador já é posterior ao decreto de quebra, aí a gente já está diante do tributo relacionado ao artigo 84. Beleza? Como é que a gente está de tempo aí, Rafael? Temos ainda mais 15 minutinhos, porque tem um sorteio ainda também. Joia, beleza. Cara, então tô dentro ainda dos 10 que eu quero separar para vocês. Um outro tema, bicho, importante, cara. Importante para você. Um outro tema importantíssimo para você, sabe qual é? O tema das chamadas sociedades em comanditas, tá? Que tem a sociedade comandita simples e a sociedade comandita por ações. Antes de tudo e qualquer coisa, todo mundo pergunta, né? Para que serve a sociedade comandita? Para aparecer na primeira fase do OAB. Para aparecer em primeira fase de concurso. Ninguém usa isso para nada, tá? Até num parênteses aqui, na época da minha dissertação de mestrado, eu fiz uma pesquisa desses registros nas 27 juntas comerciais do Brasil de 1850 para cá. Nas 27 juntas de 1850 para cá, só existiram registro de 15 sociedades em comandita por ações. Letra de morta. 1850 para cá. Olha o tanto, né? Serve para quê? Para estar em prova, né? Para cobrar de você. E aí, cara, o que acontece? É muito cobrado a questão de você saber diferenciar as duas categorias de sócios que a gente tem na sociedade comandita, né? Seja comandita simples, que tem um capital dividido em cotas, seja comandita por ações, que tem um capital dividido em ações, eu tenho 2 tipos de sócios. O chamado sócio comanditado e o chamado sócio comanditário, né? Sócio comanditado de um lado, sócio comanditário do outro. E o que é cobrado muito em prova? O perfil de responsabilidade desses caras. Como é que cada um deles vai responder por débitos da sociedade perante terceiros credores? Cara, o nome aqui não ajuda, né? Comanditado, comanditário, parece nome de remédio, né? Tava ali jogando um racha, machuquei aqui o meu comanditário e vou pedir na farmácia 15 miligramas de comanditado, né? Não ajuda nada. Mas, assim, eu costumo apelidar esses 2 caras. Eu tenho um apelido para esses 2 caras, que é um apelido rimado, e que dessa rima você não esquece nunca mais o padrão de responsabilidade deles, tá? Sócio comanditado.
Comanditado rima com coitado. O sócio comanditado é o sócio coitado. E se ele é o sócio coitado, como é que ele responde? Ilimitadamente, é coitado porque está colocando o patrimônio em jogo, que vai responder com bens pessoais por débitos empresariais. Daí sócio comanditado, coitado. E o sócio comanditário? O sócio comanditário é o sócio que não é otário de colocar o patrimônio pessoal em risco. É o sócio que está ligado para proteger o próprio patrimônio. Ele só responde com aquele dinheiro que ele está colocando dentro da sociedade. E se ele não colocar dinheiro nenhum, coitado, sobra a conta para o comanditado. Tá? E se a sociedade não tiver dinheiro para pagar, coitado, sobra a conta para o comanditado. Então, sócio comanditado, coitado, responsabilidade ilimitada. Sócio comanditário é aquele que não é otário. Responsabilidade limitada, padrão protegido. Tá? Top demais, muito Só top. serve para isso. A sociedade comandita só serve para isso. Para aparecer na sua prova e você fazer aí essa diferença. Beleza? Show de bola? Show de bola, meu irmão. Cara, eu quero então, já que a gente já falou disso tudo, eu quero então aproveitar esse ganchinho final para separar aí uns 5 a 10 minutinhos das novidades legislativas, falar rapidinho dos 2 principais temas de título de crédito para a OAB primeira fase. Tá? Dos 2 principais temas de título de crédito OAB primeira fase. O primeiro tema está relacionado ao artigo 15 da Lei de Duplicatas, que é a Lei 5474/68. Diz respeito à cobrança judicial de uma duplicata, a execução judicial de um duplicata. O que você precisa saber aqui? Tá? Estou diante de uma duplicata em que o comprador realizou o aceite, em que o comprador se comprometeu a pagar esse título. Eu, advogado do credor, além do título e, evidentemente, da procuração, preciso de mais alguma coisa para poder fazer a cobrança desse título nessa hipótese? E a resposta é não, não preciso. Não preciso. Quando a duplicata está aceita, ela é um título que basta por si só para a sua execução. Tá? Agora, e se a duplicata não tiver recebido o aceite? Se a duplicata não tiver recebido o aceite, aí você vai precisar, além da duplicata, de 2 outros documentos. O comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, o canhotinho lá da nota fiscal, que a gente assina e o vendedor destaca, e o protesto por falta de pagamento. Aí, bicho, é muito comum em prova alternativa como? Tá? Para cobrança de uma duplicata, não aceita. Basta o comprovante de entrega e recebimento? Errado, tem os 2. Né? Para comprovação, para cobrança de uma duplicata, não aceita, basta o protesto? Errado, precisa os 2. Para cobrança de uma duplicata, aceita. Eu preciso realizar o protesto? Não preciso. Está aceito, eu já posso cobrar de qualquer jeito, de qualquer modo e qualidade. Ok? Fechadíssimo. Show de bola. E para fechar o último tema, cara, o último tema que eu quero falar para vocês é o tema relacionado ao chamado aval parcial. Tá? O aval parcial. O que é aval? Primeiro, né? É uma das assinaturas que você pode dar no título de crédito. Você tem a assinatura da emissão, a assinatura do endosso, do aceite e do aval. Tá? Você que assina como aval, né? Você que assina como aval, você está assinando aí visando o quê? Visando fazer a garantia de adimplemento daquele título. E aí, o que é o aval parcial? O aval parcial seria eu emitir aqui uma nota promissória, né, de R$50 mil. Deixa eu pegar o nome aqui de alguém. Uma nota promissória de R$50 mil para pagar Marcos. E aí, Marcos Giovanni, cara, conheço você, mais amigos, negócio da parte. Me traz um avalista. E eu chego no Rafael e digo, Rafael, avaliza aqui essa nota promissória de 50 conto. Rafael diz, bicho, avaliza, mas avaliza só 20. Tá?
Aí a gente tem a figura do aval parcial. Qual é o detalhe importante digno de nota? Se você for ao artigo 897, parágrafo único do Código Civil, ele vai dizer que é vedado o aval parcial. Só que se você for para a LUG, a lei que rege letra de câmbio e nota promissória, para a lei de duplicata ou para a lei do cheque, as leis específicas elas vão dizer que o título de crédito pode ser garantido no todo ou em parte por aval. Ou seja, você vê aqui que eu tenho um verdadeiro conflito de normas, né? Que o Código Civil já dá o direcionamento, dizendo lá no artigo 903 que se eu tiver lei específica, o título de crédito é regido pela lei específica, só funcionando as normas do Código Civil como registro supletivo. E aí, o que costuma aparecer em prova? Costuma aparecer em prova coisas do tipo: é vedado o aval parcial, ponto. Isso é verdadeiro ou falso? Outro item: é vedado o aval parcial na letra de câmbio, ponto. Isso é verdadeiro ou falso? Né? Então, é muito comum esse tipo de cobrança em prova de OAB. E aí você precisa tomar o cuidado para perceber o que a questão está te pedindo. É como eu costumo sugerir, como eu sugiro sempre para os meus alunos aqui no Ceará. Cara, questão de título de crédito, você tem que ler o comando da questão e a alternativa. Como se fossem uma frase só. Tá mexendo lá com aval? Lê os dois juntos. Se você vê o nome de um título de crédito específico, letra de câmbio, duplicata, promissória, cheque, cédula de crédito bancário, nota de crédito, debênture, warrant, o que for, se você vê o nome de um título de crédito específico, tá? Para esse título de crédito específico, o aval parcial está valendo. Se ela for no genérico, ou a linha de raciocínio é Código Civil. Então, se a gente imaginar assim, só para dar dois exemplos e a gente fechar isso aqui. Está lá a questão de título de crédito, que normalmente costuma ser a questão 51 da prova branca. Tá? Normalmente costuma ser a questão 51 da prova branca. Está lá a questão assim, ó. Em matéria de título de crédito, assinale a alternativa correta. Aí vem um item. É vedado o aval parcial, ponto. Veja que no item e no comando eu estou no genérico. Não mencionei expressamente o nome de nenhum título. Ou seja, por não mencionar, minha linha de raciocínio aqui é o quê? É Código Civil. E pelo Código Civil, de fato, está vedado. Item seria verdadeiro. Agora, se na questão fosse de acordo com as leis que regulamentam o cheque, assinale a alternativa correta. E vem lá o item. É vedado o aval parcial, ponto. Agora, esse item estaria errado. Porque, como eu mencionei, o título de crédito específico no comando da questão, para aquela questão, eu tenho que levar lei específica. Então, cara, se liga, tá? Se liga nisso aqui. Aval parcial para o Código Civil está vedado, para as leis específicas é permitido. Como é que eu sei se eu vou usar um ou outro? Pela estrutura da questão. Se houver menção ao nome jurídico dos títulos de crédito, não é a expressão título de crédito, mas sim a expressão nota promissória, letra de câmbio, duplicata, cheque, etc., você vai usar o entendimento da lei específica. Vale, beleza, show de bola, aval parcial. Se a questão estiver no genérico, falando sobre direito cambiário, sobre normas gerais de título de crédito, aí você vai através de Código Civil, que para ele é vedado o chamado aval parcial. Beleza? Fechadíssimo. Para você ver, né? A experiência de ter um professor que sabe como é que a questão pode ser cobrada, né? Que tem experiência com o exame de ordem, é outro mundo, meu amigo. Eu só tenho a te agradecer demais, porém, deixamos aqui o grande finale, que foi exatamente o sorteio dos 2 livros. Eu já estou aqui na agulha, deixa eu te mostrar, tá, Giovanni? Vê. A gente está aqui no sorteio grande agora, só para poder o pessoal ficar Antes entendendo. do sorteio, deixa eu dar a saideira das dicas, pode ser? Agora mesmo, meu amigo. Isso aqui você manda aqui. Se liga, galera. Essa vai começar a aparecer e vai cair como um rodo. Tá? A Lei de Liberdade Econômica
a Lei de Liberdade Econômica, a Lei 13.784 de 2019, aliás, 13.874 de 2019, ela trouxe duas grandes mudanças importantes em matéria de direito empresarial que, cara, eu diria, né? Porque tem aquela história, né? Questão que cai pouco, a gente diz que cai. Questão que cai muito, a gente diz que despenca. Questão que mais do que cai muito, a gente diz o quê? Que Neymar em prova, né? Do tanto que cai. Tá? Então, assim, eu acho que esses dois temas vai ser tema para Neymar em prova. Tá? Do tanto que eu imagino que vai cair. Primeiro, a alteração que a Lei de Liberdade Econômica trouxe para o artigo 50 do Código Civil, que rege a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Muita coisa, bem da verdade, já era jurisprudência do STJ, mas especificando na lei fica mais tranquilo, inclusive, para vocês estudarem. Artigo 50 do Código Civil, cara, tem que ser mantra para você todo dia de manhã. E o outro são as alterações que a Lei de Liberdade Econômica trouxe para o artigo 1052 do Código Civil, a partir das quais passou a se admitir no Brasil a chamada sociedade limitada unipessoal. Tá? Veja, eu não estou falando de Eireli. A Eireli não foi revogada com a Lei de Liberdade Econômica. Eu continuo tendo a estrutura jurídica da Eireli lá no artigo 980A. Mas eu passei a poder, com a Lei de Liberdade Econômica em vigor desde setembro, né, eu passei a poder ter a chamada a possibilidade de montar a sociedade limitada unipessoal, tá? E além disso, cara, esses dias agora me lembrei, a MP 931 foi convertida em lei. Felizmente eu não estou com a lei aqui para te dar um número, mas vale a pena você procurar no site do Planalto a MP 931 e buscar converter essa MP, e a lei que decorreu dela passou a admitir a possibilidade de assembleias virtuais e semipresenciais em virtude aí do problema da pandemia, né? E isso vai ficar ad eterno para o direito empresarial daqui para frente. A gente vai poder fazer uso aí de plataformas como o Zoom, como o Google Meet, para estar realizando as assembleias de maneira formais aí, porque elas podem se dar hoje de maneira presencial, de maneira semipresencial e de maneira digital. Tá? Importante para o final, quem regulamenta isso? Regra geral, quem vai regulamentar isso é o DREI. Porém, para as companhias abertas, a CVM regulamenta. Tá? Giovanni, tu pode repetir a MP que foi convertida? Agora, é a MP 931, tá? Deixa eu até ver se eu já não acho aqui a conversão dela, tá? Só um instante, já dou até o atualizado. Pronto, Lei 14.030 de 28 de julho de 2020, já para ir no atualizado. Bem atualizado mesmo, né? Já para ir no atualizado para o nosso aluno aqui da Perrone, tá? Tu repete ali. Lei 14.030 de 28 de julho de 2020. 14.030, fechado. Isso. O que essa lei passou a admitir? Eu posso agora fazer as assembleias societárias de maneira formal, como se fazia sempre, né? Faz lá, junta todo mundo no canto, redige a ata, leva para junta e arquiva. Mas eu tenho agora a possibilidade de a assembleia poder ser feita de maneira semipresencial e de maneira exclusivamente digital. Tá? Eu posso fazer ela totalmente presencial, eu posso fazer ela totalmente digital e meio termo. Tá? A lei hoje admite isso. Foi uma lei que veio regulamentar esse ano, 2020, mas isso vai ficar ad eterno na legislação empresarial. E o que é importante aqui para aparecer em prova de OAB?
Quem que regulamenta o procedimento dessas assembleias? Assembleias elas semipresenciais ou digitais. Porque a assembleia presencial, essa já está na lei. Tá? E essas outras, quem que vai regulamentar? Para todo mundo, regra geral, quem regulamenta é o DREI, o Departamento de Registro Empresarial e Incorporação. Quem regulamenta é o DREI. Agora, companhia aberta, tá? Para a companhia aberta, as sociedades aí que atuam perante a CVM, perante o mercado de capitais, no mercado de bolsas, é a própria CVM que vai regulamentar a utilização das assembleias semipresenciais e ou digitais decorrentes dessa legislação. Né? Era decorrente da MP e agora está nessa legislação. Tá? Isso vai despencar em prova, bicho, daqui para frente. Meu amigo, muitíssimo obrigado pela participação.